Olha, eu vou buscar um pouco de espiritualidade nesse momento, porque me está faltando espiritualidade. Pastor Tiago, me ajuda nessa, amigo. Por favor. Bom dia e me ajuda nessa. Bom dia, minha gente. Bom dia. Em que eu posso me agarrar num momento desse, pelo amor de Deus? Portanto, a gente tem tanta boa gastronomia, ecoturismo, isso daí para ser notícia nacional. Isso era para ser notícia nacional, não esse tipo de coisa. Mas também não é culpa nem das mídias, né? O cara procura e aí a coisa aparece e aí paciência o que está acontecendo. Minha gente, todo e qualquer momento a Bíblia vai condenar o fator opressor ou o fator oprimido. E parece um discurso meio de bandeira partidária, essa questão de discurso de opressor oprimido. Mas a grande questão é que o ambiente que a gente vive hoje, o momento da política que a gente vive hoje, não só a política municipal, mas a política nacional é o momento de reservar e ruminar ideias e tentar perceber o que está acontecendo. Porque nesse bolo doido que a gente está vivendo, se a gente não reconhecer e saber quem nós somos, a gente vai começar a ir de mal a pior. E aí eu acho que é um fato interessante, já que a gente colocou essa questão da ação corrupta ou da ação litigiosa de determinados políticos, ou até mesmo da ação displicente de determinados políticos, há uma situação muito interessante na Bíblia, que é o chamamento de Moisés, o momento que Moisés é chamado para tirar o povo da terra do Egito. E aí pense no Egito como fator corrupção, pense no Egito como fator falta de políticas públicas justas, pensa no Egito como fator de escravizar pessoas, de escravizar consciências, de escravizar e monopolizar as consciências das pessoas. Então pensa no Egito como uma situação dessas. E aí Deus está chamando Moisés dizendo o seguinte: cara, vem aqui, e ele está vendo um fator epifânico inusitado, porque ele vê uma sarça que arde e não se consome. E aí a primeira questão de Deus a Moisés é: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é lugar santo. Não é um lugar, por exemplo, Deus não está chegando igual aquela mulher ou aquele homem que acaba de limpar a casa, passou o pano e falou assim: olha, cuidado que você tira a sandália, porque senão vai marcar tudo, né? Acabei de limpar. Deus não está sendo mesquinho com aquele território. Ele está dizendo o seguinte: tira a sandália do pé, coloca o seu pezinho na terra, sente do que você é formado, tome consciência de quem você é, tome consciência de que você é um ser de necessidades, desempoderado, pequeno, frágil, pobre, nu, e ao reconhecer quem você é, olha para mim que eu vou conseguir direcionar as suas necessidades, os seus objetivos, as suas metas. O que falta muito para a gente hoje, para esse modelo de condução política, para esse modelo de condução, e vou dizer que é um modelo de condução política tão injusta, que você não vê nem mais um brilho de vida nesses modelos políticos, não vê mais um modelo de vida e um ressoar, uma ressonância, um tom de vida nesses modelos. Então, quando você olha para isso e você vê o tal do Moisés, que era o camarada chamado para conduzir o povo, antes de conduzir o povo, ele tinha que tomar consciência de quem ele era, porque ao tomar consciência de quem ele era e das suas limitações, ele conseguiria conduzir o povo para o projeto que era necessário, que era a tal terra prometida. Então falta para a gente isso, falta para a gente que pense de políticas públicas justas. Quer ver um teor de política pública justa? Jesus vai dizer certa vez, no dia final da história, eu vou perguntar: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e vocês me vestiram, vocês me alocaram na sua casa, me hospedaram na sua casa. Ou seja, você quer conhecer um pouquinho de política pública justa? Você vai até o Evangelho, você dá uma olhadinha naquilo que Jesus está vivenciando, experimentando e processando e produzindo para o povo, que a gente vai começar a entender. O que a gente precisa é de alguém que se autoconheça. Isso é interessante, porque realmente estava fazendo falta de vir aqui, viu? Vim conversar com vocês me faz uma falta. Eu acho que eu tenho que começar a frequentar a igreja para escutar as suas pregações dominicais. Irmão, tô querendo. Vocês estão ouvindo isso aí? Dona Marlene, a senhora está ouvindo isso aí? Tá, pois é, calma, não dei data. Não se animem, eu só falei, ó, é uma ideia. A propósito, cara, na tua fala, ficou aqui, parece uma buzina. Escravizar ideias. Cara, isso é muito
quanto é interessante, o quanto, né, numa conversa você acende luzes, o quanto nós somos escravizados nas nossas ideias. Nós hoje lutamos tanto contra a escravidão, né? E é uma luta que a gente tem tido eterna, permanente, mas a pior delas é aquela da qual você não me permite a ter a propriedade de ter a minha ideia. Eu tenho que ter a ideia através de você, né? Porque é o que você pensa, é o que você acha. E é interessante que isso eu linko a uma questão dos pecados, que ele é pouco falado, ele é pouco dimensionado, que é a vaidade do saber. Essa história do saber, do aprender, do ter, do conter, e eu dito porque eu sei tudo. Então isso é muito comum, é muito usual a gente encontrar as pessoas em qualquer setor com a vaidade do saber, né? Nós temos hoje um sistema que lamentavelmente se prostitui e está vendendo cada vez mais a ideia do saber, né? Então eu te questiono, como é que a gente trabalha essa vaidade? Porque é óbvio que esses que detêm a vaidade do saber, e eu sei o que é melhor para você, porque eu sei, eu aprendi, eu estudei, como é que eu liberto essas pessoas que estão interagindo, né, junto a essas pessoas? Isso eu estou falando do empresário, eu estou falando do pastor, que não permite espaço para que o outro trabalhe. É uma monopolização de ideias. Eu tenho a verdade, a verdade absoluta, e pronto, acabou. Então, é interessante que na sua fala, cara, como é claro isso, a questão do escravizar ideias. Como é que a gente faz isso? Eu acredito muito que a fé é libertadora, né? Inclusive nesse sentido. É claro que a gente pode entrar talvez de uma forma mais filosófica quando você fala da fé e crença, que é a questão da segurança e liberdade. Eu preciso acreditar em Deus, preciso, inclusive pela minha segurança, ou posso escolher de ser um libertino e entender isso como liberdade. Por exemplo, a fé em si não pode gerar um ato de infantilização do ser, da pessoa. Por exemplo, quando o Evangelho de João vai falar que Jesus é a verdade, ele vai pegar primeiro uma máxima, que é uma máxima grega, que é o logos como verdade platônica, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você pega essa lógica de conhecer a verdade e a verdade que liberta, ele vai propositivamente dizer, é isso que os gregos dizem, e eles não estão errados, a verdade realmente liberta. E aí a gente vai pensar na verdade como um corpo de regras, de norma, de mandamento, disso, pode aquilo, não pode aquilo outro, faça aquilo, não faça aquilo outro. Então você entende como um corpo de regras. E aí, logo em seguida, o próprio evangelista João vai dizer o seguinte: se o Filho, aí fala de Jesus, libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. A palavra verdade no contexto desse texto da palavra grega é a palavra aletheia. A palavra aletheia significa desvelamento, ou seja, é como se eu pegasse, eu não tenho como fazer porque o copo é grande, mas é como se eu colocasse um véu sobre esse copo aqui. Eu escondi esse copo e aí eu estou com ele velado. Agora, quando eu tiro o véu, o copo aparece. Então a ideia de verdade é a ideia de expansão de consciência. Quando você conhece a verdade, você consegue perceber não mais o copo escondido, ele é revelado, é tirado o véu sobre aquele copo e você enxerga aquele copo. Talvez você enxergava só determinada perspectiva, agora você busca outras abrangências, outras dimensões, já que são várias as dimensões, outras dimensões de perspectiva daquele copo. Então, ou seja, a verdade é algo libertador, não é uma verdade como um corpo de regras. Jesus e o próprio evangelista assimilando Jesus como a verdade não é um corpo de regras, é uma pessoa. Então reza toda a dinâmica que um indivíduo tem, toda a dinâmica que uma pessoa tem. Por isso que Jesus nos evangelhos quebra muitos modelos, quebra muitos paradigmas. E quando ele quebra paradigmas de gente manipuladora, de religiosos manipuladores. Quer ver um exemplo? Quando Jesus vai dizer sobre o sábado, existia um engessamento manipulador a respeito do sábado, de que se uma pessoa, como foi o caso, estivesse lá cega, ela não poderia ser curada, ela de maneira nenhuma, porque aquilo dali estaria
atentando contra o sábado, porque no sábado você não faz absolutamente nada, não tem como fazer nada no sábado. E aí Jesus é contestado porque, assim, como assim o senhor faz alguma coisa no sábado? Que história é essa? O senhor não pode fazer nada no sábado, não pode curar um cara no sábado, você entende? Não estão olhando para as necessidades prementes do indivíduo, estão olhando para aquilo que é engessado, pelo monopólio de ideias. Até então o sábado era rígido, colocado, porque ele era de uma maneira arregimentada. Eu dizia que se alguém fizesse alguma coisa no sábado, eu religioso, monopolizador, eu diria que se alguém fizesse alguma coisa no sábado, ele seria passível à punição. E todo mundo ficava o quê? Tremendo de medo, ninguém queria fazer nada, ninguém poderia ser pego em relação a isso. Aí Jesus vai dizer o seguinte: cara, presta atenção, foi o sábado feito para o homem ou foi o homem feito para o sábado? Quebrou um paradigma, quebrou um modelo, quebrou um determinado engessamento. O que Jesus provoca é um fator de libertação a tal ponto que todo monopólio é destruído. Mas eu poderia chamar de democracia? Democracia. A verdadeira democracia. Sim, exato. Aquela que o povo pensa. E tal aquela ideia também, que você está falando sobre a proposta de monopólio de ideias por parte de uma determinada liderança. Talvez o que falta essa liderança não é apenas ouvir a voz da sarça dizendo tire a sandália dos pés, mas também ouvir o oráculo de Delfos que dizia conhece-te a ti mesmo, que faz o próprio Sócrates dizer só sei que nada sei. E aí a proposta de um homem como Sócrates, que é um divisor de águas dentro da filosofia, e aí o camarada diz só sei que nada sei, não é uma falsa humildade, ele não está querendo ganhar like diante da postagem que ele fez, porque ele está dizendo o seguinte: de fato eu só sei que nada sei. E aí você olha para as várias abrangências e você vai olhar para o camarada que trabalha no campo e você vai ficar meticulosamente percebendo o que ele faz para dizer como é que esse cara agrega para o meu conhecimento. Eu acho que falta essa questão dessa humildade para combater essa tal vaidade de ideias. É porque uma coisa que nós falamos até na abertura do programa, ele cabe muito bem dentro disso, porque o problema é você encontrar essa vaidade do saber, né? Essa fome do eu tenho a razão, que não te deixa espaço para humildade. Quer dizer, eu errei, me desculpe, isso foi um problema que eu criei. Então, que solução podemos juntos, inclusive que já que sozinho eu não consigo, podemos ter? E você não encontra isso nos poderes. É uma coisa muito interessante, que eu convivo com ela em escala micro e vejo ela na escala macro. Sim. As pessoas assumirem, o problema foi meu, é um problema realmente, é um erro meu, que não existe problema nenhum nisso. De assumir isso. E é interessante que eu não falo que errei, não é o medo da punição, é a vaidade de ter da reprovação. Da reprovação. O camarada olhava para você, mas você como é que logo você fez isso? Mas é isso que é o grande impeditivo para a maturação, para o desenvolvimento do ser humano. Aí a gente tem uma pancada de gente que anda para lá e para cá infantilizado nas suas escolhas, porque ele costuma sempre terceirizar, é a culpa do fulano, a culpa do ciclano. Então o sistema, e aí talvez ampliando um pouquinho mais, a gente já tem que ir para o próximo, né? Ampliando só um pouquinho mais rápido para acabar, a ideia de, por exemplo, um sistema educacional que seja humanizado nos falta dentro dos várias instituições educacionais que a gente tem hoje. O que a gente prepara é um cara para correr igual um cavalo desembestado, para poder ganhar essa corrida aí de cavalos, e aí no final das contas ele conseguiu um diploma. Mas aí você coloca um advogado dentro do escritório que é desumanizado. Um médico que atende na UPA, ou um médico que atende num centro médico desumanizado. Porque ele só estudou para poder chegar naquela profissão, ganhar dinheiro e ficar tranquilo. Só que no final das contas não existe um ar humanizado nessa história. Mas aí nós voltamos ao que você falava antes, que é a monopolização da ideia. Sim. É a monopolização eu do sei, pensar. você não sabe. Claro, e você parte sempre de um princípio. E você chega a um ponto que quando você se desliga um pouco mais, que você chega um pouco lá na frente, né? Depois você se formou, você fez a sua especialização, que você se torna um pouco mais dono de si mesmo, você se apropria de um saber que você não sabe. É isso aí. E, na verdade, você passa a transmitir... um saber que não é seu. Né? E você transmite... Não produz nada. Nada, porque no final aquilo não é uma verdade. Ao contrário, você está velado. É isso aí. Porque você continua velado. Exatamente. Porque você está preso a um conceito do qual muitos médicos são médicos porque foram induzidos a serem médicos. Porque o pai é médico. Então você já começa já tem uma clínica, vai lá, entra aí, moleque. Porque, Tiago, foi interessante,
muito interessante, embora não seja a minha praia política, mas o quanto é revelador você estar num momento que você está discutindo sobre isso com ações e fatos tão precisos, tão pontuais, porque te dá a possibilidade de reflexão. Então, hoje estar aqui para mim está sendo realmente uma aula de refletir sobre uma série de coisas, mesmo que o meu pensamento seja uma pataquada. Eu não tenho problema de pensar pataquada. Eu teria problema se eu trancasse ele e tivesse vergonha que alguém me julgasse porque eu falei uma pataquada. Exato. E posso assumir que isso é uma pataquada. Aí você falou tudo, tem que assumir depois a pataquada. Isso aí. Tem que chegar e falar, não. O lance é a maquiagem que o cara faz. A solução é essa a mesmo. maquiagem que não rola. Essa maquiagem é porque no final nós vivemos, é o fake, né? Tudo é fake. Quer dizer, tudo Nós é que estamos na era do fake news, é o né? fake news, exatamente. Aliás, pra gente finalizar aqui rapidinho, né? Porque senão a gente vai ficar até de noite falando aqui. Porque o Kleber gosta. Tem uma pesquisa recente agora, né? Pra gente finalizar o papo, que mostra que as notícias fake news, né, identificadas como tal, são compartilhadas 4 vezes mais do que as notícias normais. Mas por que isso acontece? A gente gosta Porque de ser são seres humanos fakes também. Eu acho que é o fake que gera o fake. Não, mas cara, eu vou um pouquinho mais, dá mais de 2 segundos só. Tá. Aí, nossa, puxou agora tu aguenta. Não, pelo seguinte, porque a fake news, ela não tem responsabilidade. Na hora que eu passo alguma coisa por passar, eu não tenho um compromisso com aquilo. Se der algum problema ali na frente, não mas porque a fonte, eu não tenho problema de fonte. Agora, se eu trabalho se eu vier com dar uma a informação, aqui, o povo me cobra, né? Lógico. Mas aí é que tá. Você trabalha com a informação. Então eu não trabalho. Um prefeito pode achar que não trabalha também. Você mesmo falou que a secretaria que você poderia assumir seria a de comunicação. Então, é lógico que o fake news, ele não me traz responsabilidade nenhuma, porque eu só estou replicando o que eu estou vendo e ouvindo. Aí, no muito, ainda você diz, eu estava só tentando ajudar. Só tentando ajudar, destruindo um conceito de vida, muitas das vezes. Agora, para a gente finalizar, pastor, já queimou teu lixo hoje, já fez o buraquinho. Fiz uma oferenda. Uma oferenda. Gente, agradecendo de novo mais uma vez a participação do pastor Tiago, sempre brilhante aqui, né? Kleber já está até feliz de novo. Ele estava triste, estava meio cambuço, agora já está tranquilo de novo, né? Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, porque daqui a pouco a gente volta a finalizar, né? Vamos finalizar esse assunto, infelizmente, né? Essa vergonha que nós passamos aí nacionalmente. Mas tem coisa boa também pintando por aí, né? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta.